Olá, asteroides. Eles são como cápsulas do tempo que guardam segredos há bilhões de anos, desde a formação do Sistema Solar. Alguns desses segredos os cientistas esperam revelar com a análise do material recolhido pela nave OSIRIS-REx, no solo de Bennu, uma rocha de 500 metros de diâmetro. Mas o interesse nos asteroides pode ir muito além da ciência. Alguns desses corpos celestes armazenam enormes quantidades de diamantes e ouro, além de outros metais preciosos. A NASA garante que não tem planos para explorar essas riquezas. Acontece que o parceiro da agência na missão programada para 2022, com destino ao asteroide Psyche-16, uma gigantesca bola formada em boa parte por ouro, é o bilionário Elon Musk, dono da SpaceX. Será que ele também pensa apenas nos resultados científicos? E o que dizer de uma estrela formada por um diamante maior do que a Lua? Será que um dia uma outra civilização chegará lá? Esta edição do Matéria de Capa está só começando. Fique com a gente. Uma viagem de 4 anos entre a Terra e um asteroide situado a mais de 300 milhões de quilômetros, resumida em pouco mais de 1 minuto. Esse trailer que você vai ver agora é só para ter uma ideia rápida do que vamos tratar nesta edição. O que você acabou de ver foi um resumo de uma missão que já se estende por 4 anos. Agora vamos ver com mais detalhes como aconteceu tudo isso. On September 8, 2016, OSIRIS-REx began its journey to Bennu from Cape Canaveral, Florida. Em 8 de setembro de 2016, a nave OSIRIS-REx partiu de Cabo Canaveral, na Flórida, a bordo de um foguete Atlas V, iniciando a viagem rumo ao asteroide Bennu. Tomando a direção leste, a nave sobrevoou o Atlântico e 1 hora depois se separou do estágio superior do foguete. Em seguida, abriu os painéis para a captação da energia solar. No sobrevoo final sobre a Terra, passou pela Austrália antes de tomar a rota com destino a Bennu. Depois de girar 1 ano em órbita do Sol, a nave se aproximou da Terra em setembro de 2017 para pegar um novo impulso de gravidade e passou a 18 mil quilômetros de altura sobre a Antártica. Então, o impulso gravitacional colocou a nave na trajetória rumo ao objetivo final, alcançar o asteroide Bennu a 320 milhões de quilômetros da Terra. Em agosto de 2018, os instrumentos de bordo deram início às manobras de aproximação. As câmeras registraram a primeira localização de Bennu, um minúsculo ponto perdido em meio às estrelas. Nos meses seguintes, Bennu foi se transformando de um ponto em um corpo celeste cada vez mais definido, com forma, rotação e cor. Depois de 2 anos em órbita do asteroide, chegou a hora da abordagem para o pouso. Em dezembro de 2019, computadores iniciaram os cálculos da velocidade de Bennu para adaptação ao deslocamento da nave, de forma a permitir um pouso suave. O passo seguinte foi a entrada no círculo de minúscula gravidade do asteroide. Outra etapa importante foi o mapeamento completo de Bennu, com detalhes de toda a superfície. Em seguida, a
nave baixou a altitude para a fase de reconhecimento do terreno, utilizando imagens de alta resolução. Com base nestas imagens, o controle de terra pôde identificar o ponto mais adequado para o pouso. A operação tem que ser extremamente precisa, já que o espaço definido tem o tamanho de uma vaga de estacionamento. Escolhido o local, a nave entra em modo autônomo de controle de velocidade, de acordo com instruções gravadas nos computadores de bordo. Ao tocar o solo, entram em ação os equipamentos que disparam nitrogênio gasoso a fim de limpar o terreno e permitir uma melhor coleta de amostras. A operação de recolhimento dura apenas 15 segundos. Em seguida, os propulsores são acionados para recolocar a nave em órbita segura. Na sequência, imagens das amostras recolhidas foram enviadas ao controle de terra para comprovar o sucesso da missão até esse ponto. No início de 2021, a OSIRIS-REx iniciará a viagem de retorno à Terra, em viagem que vai até o segundo semestre de 2023. 4 horas antes do pouso, a nave vai liberar a cápsula contendo as amostras recolhidas no asteroide. A cápsula entra na atmosfera da Terra durante a noite, separada da nave-mãe, seguindo para a região litorânea da Califórnia, a uma velocidade de 4.300 km por hora. A uma altura de 33 km, abre-se o paraquedas, que vai controlar a descida final até o deserto de Utah. De lá, o material recolhido seguirá para o Centro Espacial Johnson, em Houston, Texas. Nas amostras que serão estudadas ao longo de décadas, os cientistas esperam encontrar detalhes da formação do Sistema Solar, dos planetas e até mesmo das origens da vida. To the evolution of Earth and to the ingredients that were present at the origins of life. Na missão OSIRIS-REx, a NASA contou com o apoio de especialistas da Universidade do Arizona, que tem um dos mais avançados programas de estudos espaciais nos Estados Unidos. O professor Dante Lauretta, o principal responsável por esse projeto, representando a universidade, explica a razão da escolha do asteroide Bennu para esta experiência. The target of our mission is called Asteroid Bennu. O professor Dante Lauretta começa explicando que entre os milhões de asteroides semelhantes a esse, Bennu foi escolhido por várias razões. Primeiro, pela proximidade com a Terra. Claro que em termos espaciais, cerca de 320 milhões de quilômetros não é tão longe assim. A segunda razão é que o corpo celeste deveria ter uma constituição parecida com a Terra na parte geológica. E mais, era preciso escolher um alvo que permitisse chegar até ele, recolher as amostras e trazer de volta esse conteúdo. Segundo o professor, esta missão busca resposta para perguntas fundamentais, como: por que estamos aqui? Por que a Terra é um planeta habitável? Como ocorreu a primeira forma de vida? Ao deixar o carro numa vaga de estacionamento, nem todas as pessoas conseguem parar no local certo, não é mesmo? Tem sempre uma pequena distância para cá ou para lá. No pouso da nave sobre o asteroide, a 320 milhões de quilômetros de distância, houve uma diferença de 1 metro para o local escolhido. Nada mal. A velocidade da descida da nave foi controlada pelos computadores de bordo, mas o local do pouso foi escolhido pela equipe de terra e transmitido para os equipamentos por sinal de rádio. O sinal de rádio leva 18 minutos para chegar da Terra até a nave, atravessando os 320 milhões de quilômetros. Do local escolhido para onde a nave desceu, a diferença foi de 1 metro. Ao se observar esse dado, deve-se levar em conta que Bennu se encontra a uma distância mais de 2 vezes maior do que a que separa a Terra do Sol, que é de 150 milhões de quilômetros. E mais, trata-se de uma rocha de apenas 500 metros de extensão, pouco maior do que o Empire State Building, que tem 443 metros de altura, e a Torre Eiffel, com seus 324 metros. Faltou dizer uma coisa: o nome Bennu foi tirado de uma divindade egípcia que representa o Sol e a criação. Agora, que tal fazer uma viagem a um passado bastante remoto? Vamos voltar 4 bilhões e 500 milhões de anos no tempo,
quando nem a Terra nem o Sol existiam. The Milky Way, home to billions of stars. A Via Láctea, lar de bilhões de estrelas que nascem e se espalham por bilhões de mundos, inclusive o nosso. Nesse imenso universo, como surgiram o Sol, a Terra e os demais planetas? Nas últimas décadas, nossa compreensão do Sistema Solar aumentou muito, mas muitas dúvidas ainda permanecem. Para responder a essas questões, os cientistas planejaram a visita a Bennu, um minúsculo bloco de rocha e material orgânico, um componente desgarrado da formação do Sistema Solar. A jornada de Bennu nos leva a 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás. Os ingredientes de Bennu e de todo o nosso sistema planetário têm a mesma origem num berçário de estrelas, uma vasta nuvem de hidrogênio, hélio e poeira. O Sol ainda nem existia. Em algum ponto, uma estrela quente como esta, que queimava rapidamente seu combustível, se autodestruía numa explosão colossal chamada supernova. A explosão desestabiliza a nuvem, provocando um colapso. Num piscar de olhos, na escala geológica de tempo apenas 100 mil anos, a gravidade e a inclinação angular transformam a nuvem num disco que passou a girar numa velocidade avassaladora. No centro de tudo aquilo, onde as moléculas se comprimiam violentamente, uma protoestrela acelera para incríveis condições de pressão e temperatura. No centro do disco, partículas de poeira do tamanho de um grão de trigo são aquecidas e se transformam em rocha incandescente, chamadas condrules. A fonte desse calor permanece um mistério. Aquelas rochas iriam se tornar a base da formação do Sistema Solar. Pressionadas pela gravidade, elas se juntaram, formando os primeiros asteroides e os planetas. Os asteroides são aglomerados de rocha, metal, gelo e material orgânico. Próximo da protoestrela, um planeta começa a se formar e então ocorre o amanhecer do Sistema Solar. A protoestrela entra em fusão e ignição, revelando-se o nosso Sol. Mas o Sistema Solar está longe de se completar. Júpiter começa a aparecer num dos extremos. E 500 milhões de anos após o surgimento do Sol, o planeta entra em rota de aproximação. Sua imensa força de gravidade alcança o cinturão de asteroides, espalhando milhões deles pelo universo, além dos cometas. Esses corpos celestes se dirigem para os planetas ainda em formação, chocando-se com eles e penetrando em suas crostas. E aqui surge a grande questão. Foram esses impactos que trouxeram água e material orgânico para a Terra? Ingredientes fundamentais para a vida? Ainda sobre a escolha de Bennu, o professor Dante Lauretta explica que a NASA precisava de um asteroide que tivesse água, semelhante aos que devem ter trazido os oceanos para a Terra, e também que fosse rico em carbono. Basicamente, o que os cientistas buscam são as sementes orgânicas da vida que podem ter levado à evolução como a conhecemos hoje. No próximo bloco, a missão da NASA prevista para 2022, que deverá atingir um asteroide repleto de ouro. E mais um gigantesco diamante maior do que a Lua, voando pelo espaço. Dá para imaginar? É já já, não saia daí. A próxima missão da NASA com destino a um asteroide terá início em 2022 e prevê inúmeros desafios. O escolhido será o Psyche 16, uma montanha de ferro, níquel e ouro. Toneladas de ouro. Com 220 quilômetros de diâmetro, o Psyche 16 localiza-se no cinturão de asteroides situado entre Marte e Júpiter. Esta animação em computação gráfica reproduz como deverá ser o voo sobre a superfície do asteroide em 2026.
Após a partida em 2022, a nave vai passar por Marte, um ano depois, para ganhar impulso gravitacional. Entre os objetivos da missão destaca-se: será a primeira vez que os cientistas vão examinar de perto um asteroide composto de metal e não de terra e gelo. Acredita-se que o Psyche é o núcleo que resultou de um planeta gigante, fragmentado ao longo de bilhões de anos, como era comum no início do Sistema Solar. Portanto, estudar esse núcleo é como pesquisar o núcleo do planeta Terra, que os cientistas nunca conseguiram examinar por conta da profundidade e das altas temperaturas. Nesta missão, o foguete que vai transportar a nave da NASA será da SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk. A participação de Musk nesse projeto deu margem a especulações de que ele estaria interessado nas enormes quantidades de ouro existentes no asteroide. Mas a NASA garante que não há qualquer plano nesse sentido e que tão cedo não haverá tecnologia para esse tipo de mineração. Descoberto pelo astrônomo italiano Annibale de Gasparis em 1852, o asteroide leva o nome de Psyche 16, porque foi o 16º asteroide a ser descoberto e, ao mesmo tempo, homenageia a deusa grega da Um diamante maior do que a Lua girando por aí no espaço? Sim, isso existe. Mas se alguém aí achar que seria possível pôr a mão num tesouro desses, melhor desistir. Trata-se de uma estrela situada a 50 anos-luz da Terra. Vamos ver direito o que isso significa. O nome dela é BPM 37093. Trata-se de uma estrela branca anã, maior do que a Lua e que tem quase 1/3 do tamanho da Terra. O detalhe principal é que ela é composta, na maior parte, por carbono cristalizado, ou seja, a mesma composição dos diamantes. Não à toa foi batizada de Lucy, numa referência ao sucesso dos Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Mas afinal, o que os cientistas sabem sobre essa estrela? Primeiro, as estrelas brancas, anãs, são o estágio final de astros como o Sol, que vão se resfriando ao longo do tempo. Só que se trata de uma escala de tempo muito longa. O nosso Sol deve ficar assim dentro de 5 bilhões de anos, ou seja, durante muito tempo ele ainda continuará garantindo a vida na Terra. Os astrônomos também sabem que Lucy está situada na constelação de Centauro, a 50 anos-luz de distância da Terra. Agora vamos por partes. 1 ano-luz é a distância que a luz viaja no espaço durante um ano. Nos filmes de ficção científica, os asteroides são vistos como obstáculos para naves espaciais, corpos celestes ricos em minérios que também podem ameaçar a Terra. Mas afinal, o que é fato e o que é ficção quando se trata de asteroides? Em primeiro lugar, precisamos definir o que é um asteroide. Asteroides são rochas espaciais que variam de tamanho, de poucos metros até milhares de quilômetros de diâmetro. É o caso do Ceres, tão grande que é chamado de planeta anão. A maioria deles orbita o cinturão de asteroides localizado no Sistema Solar, entre as órbitas de Marte e Júpiter. Astrônomos já descobriram mais de 500 mil asteroides ali, e cientistas estimam que o cinturão seja o lar de até 2 milhões de objetos com mais de 1 quilômetro de extensão. Com tantas rochas espaciais voando por aí, estaria o cinturão lotado, tornando a movimentação por ele perigosa? Não. Apesar dos milhões de asteroides no cinturão, o universo é tão vasto que há muito espaço livre. Na verdade, a distância estimada entre dois objetos de 1 quilômetro de tamanho é de 3 milhões de quilômetros. Assim, os asteroides não são de fato obstáculos em viagens espaciais. Pelo contrário, são necessários cálculos complexos de trajetórias para se alcançar um. E dá para encontrar vida ou extrair minérios em um asteroide? Bem, sim e não.
Cientistas acreditam que asteroides sejam remanescentes da formação do Sistema Solar. Asteroides são muito menores que planetas e não possuem gravidade suficiente para assegurar uma atmosfera. Eles também não têm um centro forte o bastante para possuir um campo magnético. Por causa disso, sua superfície é desprotegida contra raios solares e outras radiações cósmicas, tornando a vida impossível. Apesar de não existir vida, essas rochas espaciais têm grande acúmulo de metais preciosos e outros elementos de interesse econômico, incluindo hidrogênio e oxigênio, que poderiam ser usados como água e combustível para a mineração. De olho nesses recursos, cientistas e engenheiros começaram a fazer planos para explorar asteroides. E por fim, asteroides são ameaças para a Terra? Nem sempre. Muito antes de serem perigosos, vale lembrar que foram eles que trouxeram água e os componentes para a construção da vida por aqui. No início, foram amigáveis com a Terra e ajudaram a tornar possível o desenvolvimento dos primeiros organismos. Mas, assim como trouxeram elementos fundamentais para o surgimento da vida, alguns impactos gigantescos e pontuais provocaram extinções em massa, como o evento que provocou o fim dos dinossauros há 65 milhões de anos. Até hoje, pequenos asteroides voam frequentemente perto da Terra. Astrônomos calculam que ao menos 1000 deles oferecem risco de grande colisão com o nosso planeta. Por isso, os cientistas estudam esses objetos a fim de saber a real chance de um impacto e o que pode ser feito para evitar que tenhamos o mesmo destino dos dinossauros. We'd like to go out and meet Bennu. Perguntado se o asteroide Bennu poderia algum dia representar algum perigo para a Terra, o professor Dante Lauretta admite que sim. Tendo em vista a órbita de Bennu em torno do Sol, ele pode ser incluído na lista daqueles considerados potencialmente perigosos. Dentro de 150 anos aproximadamente, esse asteroide pode tomar o rumo da Terra, provocando um desastre. Por isso, a missão OSIRIS-REx estuda a órbita de Bennu com grande precisão. Sabemos que a luz do Sol influencia a trajetória desse corpo celeste, diz ele. E com base nesta e em outras informações, é possível calcular os riscos de um eventual impacto e também como impedir que isso aconteça. Daqui a pouco, o Japão também está de olho nos asteroides e envia missão considerada um sucesso. E ainda, satélite da ESA vai ajudar a avaliar a saúde das plantas. Não saia daí. O Japão também enviou uma sonda que pousou num asteroide a 300 milhões de quilômetros da Terra. O pouso e a coleta de amostras foram considerados um sucesso. Lançada em 2014, a sonda Hayabusa 2 chegou em 2018 ao asteroide Ryugu. Depois de permanecer 7 meses em órbita do pequeno corpo celeste, de menos de 1 quilômetro de diâmetro, a sonda fez um primeiro pouso em fevereiro de 2019, recolheu material e retornou para a órbita. Em julho de 2019, a nave se aproximou da superfície, disparou uma bola de aço para perfurá-la e permitir a coleta de material do subsolo. Poucas semanas depois, a Hayabusa, que significa falcão, iniciou a viagem de volta à Terra com duração prevista de cerca de 1 ano. O que os cientistas esperam encontrar nas amostras é o mesmo que a NASA: vestígios da origem do Sistema Solar. Um satélite para avaliar a saúde das plantas. Sim, este é mais um projeto da Agência Espacial Europeia. Você já deve ter ouvido a expressão pele viçosa, não é? Significa uma pele saudável, radiante. O mesmo acontece com as plantas. Elas brilham quando estão bem.
Um novo satélite da ESA pretende usar essa fluorescência para rastrear a saúde e a produtividade da vegetação em todo o mundo. Ele irá detectar e medir o brilho que as plantas emitem ao converter a luz solar e o dióxido de carbono da atmosfera em energia. Embora a maioria das pessoas já tenha ouvido falar da fotossíntese, o processo é extremamente complexo, um dos mais fundamentais da vida na Terra e do qual todos dependemos. Conhecer a saúde das plantas é muito importante. Basta pensar no crescimento da população global, que exige cada vez mais a produção de alimentos e ração animal. O lançamento desse satélite está previsto para 2022. Segundo Ian Warner, diretor-geral da ESA, o FLEX trará novas informações sobre a produtividade da vegetação que podem ser usadas para apoiar a gestão agrícola e o desenvolvimento de uma bioeconomia sustentável. Portanto, ajudará a compreender o nosso ecossistema e também o impacto das nossas ações sobre o meio ambiente. Depois de reunir provas consistentes da existência de água na Lua, cientistas da NASA estão mais otimistas em relação à possibilidade de instalação de uma base permanente por lá. A descoberta foi possível graças ao SOFIA, o telescópio instalado em um Boeing 747 adaptado que, voando a grandes altitudes, consegue eliminar parte da distorção provocada pela atmosfera terrestre. Após essa importante descoberta, ainda permanecem algumas dúvidas. A principal é se a água está próxima da superfície e se poderia ser captada em quantidades suficientes para atender às demandas de equipes de astronautas residindo na Lua. Em 2024, uma missão tripulada será enviada para lá e esta e outras dúvidas serão esclarecidas. Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui e nós voltamos na próxima semana, neste mesmo horário. Uma ótima noite para você. Até lá!